Tassi, cabeça baixa aí, não é outra coisa não. Não é desatenção, é apurando, meu filho. A informação chegando. Eu não sei, vem cá, teve que aumentar a memória aí do celular, não foi? Porque não dá não, viu? É HD externo, tem um HD. O HD externo, meu amigo, você tem... Tassi, pelo amor de Deus, cuidado com esse HD externo, para não vazar, pelo amor de Deus. Convidado. Meu amigo João Magalhães, editor de política do Jornal Dia. Douglas. Seja bem-vindo, João. Obrigado, Douglas. Cadê o áudio do João Novo e o meu amigo João Magalhães? Oi, Douglas. Bora, meu primo. Sem áudio. Agora tá. Agora sim. Bem-vindo, João. Douglas. Obrigado, boa tarde. E o Elias que já está aqui. O Elias está aqui desde o começo do jornal, desde o início. Olha, vamos começar mostrando que finalmente, depois de muito disse-me-disse, e de ontem, o prefeito doutor Pessoa dizia assim, se os vereadores de Teresina quiserem o bem da cidade, eles vão aprovar. E aí o Tassi tinha trazido a informação de que o G9, os independentes, tinham sentado no projeto e não andava. Só que aí o prefeito doutor Pessoa usou uma estratégia muito inteligente. Né? Começou a falar das casas populares, que é casa para a população, aí ficou feio, os vereadores não aprovaram o projeto de empréstimo para a construção das casas. Eliezer Rodrigues. Uma etapa importante para a gestão atual da Prefeitura de Teresina. Os 38 milhões de euros serão aplicados na zona rural da capital. Ele já havia sido aprovado no dia 27 de maio de 2020, por essa mesma casa. Acontece que é uma operação de crédito externa, precisa do aval do Tesouro. E o Tesouro pediu para fazer uma adequação, uma retificação, um termo técnico. Questão mesmo de pura burocracia. E garantias para que o Tesouro tomasse uma decisão que não tivesse que voltar atrás. 200 milhões de reais, 38 milhões de euros, que será direcionado para a zona rural da nossa capital, podendo, caso precise, remanejar algo para a zona urbana. Teresina tem um problema sério de água e o prefeito doutor Pessoa determinou que nós vamos resolver o problema de poços tubulares na zona rural de Teresina. A matéria, até então fora de pauta, foi aprovada após o presidente Enzo Samuel utilizar uma prerrogativa exclusiva, o regime de urgência simples, que acelerou a tramitação. O vereador presidente declarou que esse foi um gesto de boa intenção do parlamento. Uma forma de mostrar que essa casa ela está aqui para contribuir com o povo de Teresina. Aqui não existe qualquer empecilho por parte dos vereadores, pelo contrário, alguns projetos não andaram pela ausência de informações que são necessárias, mas em relação a esse do Banco Francês, conversei com todos os colegas vereadores, com o líder do governo, irei me utilizar desse instrumento para colocar já em primeira votação hoje, já que ele não passou ainda pela Comissão de Legislação e Justiça. O Elias fez uma correção aqui, eu queria repassar essa correção, esse empréstimo em relação à zona rural, né, Elias? Exatamente. É o da zona rural. 38 milhões de euros para investimentos na zona rural de Teresina. O empréstimo para aplicação de recursos na construção de casas populares, 200 milhões de reais, é junto à Caixa Econômica. 44, Elias, 44. 44 milhões de reais. Esse para as casas. Para as casas. É junto à Caixa Econômica, vai ficar para uma posterior votação. Agora, João Magalhães, o que mudou, João? Na Câmara, será que essas pressões do vereador Dom Zé Lira e também do próprio prefeito doutor Pessoa surtiram efeito? Olha, Douglas, como você bem citou no começo aí dessa pauta, a gente tem dois pedidos de empréstimos, né? Obviamente que a aprovação de um não é condicionada a outro, mas a gente sabe como é que funciona o diálogo e as negociações políticas. Esse primeiro foi aprovado de fato diante da pressão e dos argumentos da estratégia política que a base do prefeito, o líder do prefeito e, claro, os articuladores ali do Palácio da Cidade utilizaram para tentar fazer uma certa pressão nos parlamentares para que esse pedido fosse aprovado. É dinheiro que vai para a zona rural, para investir em produção agrícola, enfim, em áreas essencialmente rurais, desenvolvimento rural. Já o segundo empréstimo,
até por lidar com questões relacionadas à construção de obras, a gente sabe que de fato é uma área que demanda projetos mais bem elaborados. A gente sabe que nesse fica mais fácil, né, para se encontrar, obviamente, questões burocráticas que retardem o andamento dele na Câmara Municipal. O problema central da questão é política, a gente sabe disso. Obviamente que quando não se tem ali um diálogo político necessário, é mais difícil destravar esse tipo de andamento, né? A gente pode lembrar aqui que lá na Assembleia Legislativa, o governador Rafael Fonteles mandou um pedido para lá, no mesmo dia foi aprovado em comissão, mesmo com a oposição pedindo até documentos a mais, no mesmo dia o projeto foi aprovado, no outro dia já estava sancionado. Então é algo que essencialmente passa pela coordenação, pela capacidade de diálogo político do Palácio da Cidade com os vereadores. E a gente tem observado muito uma centralização de toda essa pauta, de toda essa negociação, num presidente da Câmara, né? Enzo Samuel, que obviamente, na medida em que ocupa este cargo, representa também e tem as credenciais políticas de articulação dos demais parlamentares. Então, de fato, a gente observa que está faltando por parte do Palácio da Cidade essa interlocução, essa capacidade de solucionar esses problemas junto aos vereadores. Isso, obviamente, não é segredo para ninguém, passa pela contemplação de alguns benefícios para as comunidades que os parlamentares representam. Eu diria que a diferença é exatamente uma estratégia que o parlamento tem utilizado. Já que são dois pedidos, a gente passa um, espera mais um pouquinho para analisar com mais detalhes esse segundo e aguarda aí se melhora esse diálogo do Palácio da Cidade com o parlamento. Ora, é importante destacar o seguinte: o papel do presidente da Câmara de Vereadores de Teresina, o vereador Enzo Samuel. O presidente atuou nos bastidores para agilizar a tramitação, atuou também para aprovar. Exato. E aí, com esse comportamento, o presidente da Câmara demonstra que não está usando questões relacionadas à cidade como palanque político. Porque o empréstimo, por exemplo, favorece outra pessoa, politicamente. Isso. Né? Mas o presidente da Câmara, independente de qualquer questão política, atuou para aprovar. Como ele já disse aqui, se for para o benefício da cidade, não entra questão política. A prioridade é a cidade. Coloque também essa aprovação na conta do presidente da Câmara Municipal. Tássio Cruz, e o outro? Aí sim é onde entra a polêmica, Douglas. Como eu comentava ontem, as informações de bastidores é que na CCJ hoje o placar é 3-2 contra a Prefeitura. Rapaz. Dos 5 membros da CCJ, 3 estariam contra a votação desse empréstimo, justamente por causa da falta da documentação. E hoje eu acompanhava, eu e o Eliezer, lá no plenário da Câmara, uma discussão bem áspera, mais uma vez, entre Deolindo Moura e Antônio Zé Lira. E Deolindo, Douglas, lembra aquele empréstimo de 500 milhões que foi aprovado? Dentre aqueles 500 milhões, existia a promessa de que os vereadores teriam a possibilidade de indicar obras, indicar melhorias dentro das suas bases, chegando aí a um teto de R$1 milhão para obras. Esse valor, pelo que a gente apurou em bastidor, não foi disponibilizado, não foi direcionado para os vereadores, e aí estaria o cravo, aí estaria o problema para o prefeito junto a esses vereadores. Eu vejo diferente, Douglas. Eu acho que a atuação de Enzo Samuel e a articulação deles com vereadores é uma estratégia desses vereadores para dizer para o prefeito, ó, nós temos aqui a força e o presidente da Câmara está conosco. Por isso que ele está, vamos aceitar que esse empréstimo seja aprovado, mas para o próximo precisamos de uma discussão. Então eu vejo muito mais como uma estratégia para mostrar que o principal interlocutor desse grupo e o presidente da Câmara atua junto a esse grupo e é uma articulação bem clara para isso. Vamos ver, Douglas, qual vai ser o efeito Graça Amorim no plenário. Ela é muito bem relacionada com os vereadores, já foi líder do prefeito em gestões anteriores, então ela tem essa capacidade de certa forma, dar uma mexida na base aliada e tornar talvez mais fiel. Então, é mais
ali um elemento que chega para tentar homogeneizar essa base do prefeito na Câmara, mas a primeira etapa dos empréstimos passou. Vamos ver agora a segunda. A doutora Graça Amorim é interessante porque ela de fato merece todos os nossos elogios, porque ela consegue, por exemplo, ser uma líder, defensora ferrenha, defensora incondicional, por exemplo, do ex-prefeito Firmino Filho. Logo em seguida, ela é uma defensora, sem precedentes do então prefeito Armando Ferri. Rapaz, você trafegar no espectro político aí de um lado para o outro. E sempre muito técnica, Douglas. E sempre, exatamente. Hoje ela disse, Douglas, que nunca criticou, que nunca combateu a gestão do doutor Pessoa, não. Que nem na Câmara ela estava, nem eleita ela foi. Não precisa estar lá, não, para criticar, não precisa estar lá, não. Entendeu? Falando em Graça Amorim, ela vai retornar à Câmara Municipal. Vamos acompanhar aí essa expectativa. O vereador Valdemir Virgínio vai para a Senjus, Secretaria da Juventude, e a vereadora Graça Amorim retorna ao Parlamento Municipal. Eliezer Rodrigues. O vereador Valdemir Virgínio foi anunciado no Diário Oficial do município como novo secretário de Juventude de Teresina. O parlamentar confirmou tendência de se filiar a um partido da base do prefeito para disputar a reeleição. A tendência é essa, né? A tendência é essa, qual partido no partido do prefeito. E aí é importante a gente estar contribuindo com a nossa sociedade. Em seu lugar, assume a vaga na Câmara Municipal a vereadora Graça Amorim do Progressistas. A ex-líder do prefeito Firmino Filho deve travar os embates agora em defesa de doutor Pessoa. Sempre trabalhei por Teresina, jamais vou fazer oposição à cidade de Teresina. Então, tudo aquilo que for bom, todo e qualquer projeto de lei, obras ou serviços que for para melhorar a nossa cidade, a Graça Amorim irá votar favorável, irá acompanhar o andamento desses processos aqui na Câmara e que, com certeza, eu irei ajudar o líder do prefeito, Antônio José Lira. O retorno de Graça Amorim repercutiu entre os demais vereadores. A vereadora Graça Amorim, primeiro, é uma grande mulher, preparada, uma grande parlamentar, experiente, como diz, empoderada. Ela é uma vereadora que nunca era para ter nem saído desta casa. Teresina ganha com a volta dela, ganha a base do prefeito, ganha o prefeito doutor Pessoa em sua gestão e principalmente ganha a cidade de Teresina. Eu tenho um grande apreço por ela. Ela foi líder do prefeito Firmino Filho, né? Todo mundo sabe, realizou um grande trabalho à frente da liderança do saudoso Firmino Filho. É uma vereadora competente, tem trabalho e será bem-vinda nesta casa. Olha, aliás, o Progressistas agora com mais um nome, viu? O Progressista, mesmo na posição do doutor Pessoa, conseguiu articular aí a volta da vereadora Graça Amorim? Não exatamente. Não? Mas não é do Progressista, pai? Não, o critério para a convocação dela foi o resultado da eleição. Sim. E ela filiada ao Progressistas, é a primeira suplente. Sim. Saiu o Valdemir, ela foi convocada. Agora, quem articulou de fato essa convocação, segundo ela mesma confirmou, foi o deputado estadual Jeová Alencar. Ele é que é o pivô, o principal articulador de todo esse cenário que reconduziu a vereadora Graça à Câmara Municipal. Agora, o tempo está esgotado aí, mas dá tempo, rápido. João, o doutor Pessoa, prefeito de Teresina, ganha mais um reforço nesse processo de articulação na Câmara. Com certeza, é alguém que por já ter ocupado e por ser experiente no parlamento, sabe muito bem como destravar esses processos que até o momento estão impedindo um avanço, né, no diálogo entre o parlamento e o executivo. Sem contar que a gente até comentava aqui, eu e o Tarso, que Graça Amorim tem um histórico do ponto de vista político, saber onde está o voto em Teresina. Apesar de ser suplente nas últimas eleições, ela carrega em si, sem dúvida nenhuma, uma marca expressiva política, não só dos votos que pertencem às suas bases eleitorais, mas exatamente de captar outras lideranças que também podem fazer, de certa forma, uma diferença nesse grupo do Republicanos, já que é natural agora a ida dela a este partido, é mais do que natural. Então, eu diria que é uma aquisição que o doutor Pessoa deveria ter feito há muito mais tempo, porque é alguém que pode fazer a diferença no sentido de saber como resolver esses problemas entre parlamento e executivo. Ela ocupou essa função, diga-se de passagem, muito bem, com Firmino Filho, com Silvio Mendes e com Elmano Ferri. Então, tem credencial
para articular e melhorar esse diálogo entre esse diálogo tão essencial hoje para o doutor Pessoa. Tássio, bem rápido, como disse o João, agora, nesse contexto, é natural a saída dela do Progressistas e ir para o Republicanos, um partido que vai apoiar a reeleição do doutor Pessoa. Douglas, lembra aquele jogo de resta um? Resta um. O vereador Aloysio Sampaio ganhou, porque ficou só ele no Progressista, né? Rapaz. Então vai ter trabalho para se reeleger. Todo mundo saiu o Neto do Angelim, saiu Valdemir Virgínio. E uma lembrança interessante que eu fazia aqui. 2012, 11 anos atrás, Graça Amorim foi a vereadora mais votada em Teresina, Douglas. 9.372 votos. Como disse o João, se tem alguém que conhece o eleitor de Teresina, é a vereadora Graça Amorim. E agora, com o apoio da base do prefeito, agora vai. O negócio agora é melhor. E, na minha opinião, chega tarde. Podia ter chegado antes. Chegado mais teria cedo. sido uma articulação a ser feita antes. Agrega muito a base do prefeito. Olha, com imenso pesar que o Sistema O Dia de Comunicação informa o falecimento de seu funcionário, o Raimundo Nonato Barros de Souza. O Raimundo trabalhava como auxiliar de impressão no setor industrial da empresa, responsável pela impressão diária do nosso jornal O Dia. Há 13 anos como colaborador, Raimundo completaria 40 anos no próximo domingo. Seus colegas o tinham como um grande amigo que certamente marcou as vidas daqueles que puderam conviver com ele. Neste momento de dor, de muito pesar, o Sistema O Dia de Comunicação presta suas condolências à família enlutada, aos amigos e também aos colegas pela perda irreparável. Ele possa descansar em paz, que Deus o receba na sua morada. Obrigado, Tássio, pela participação. Obrigado, João. Muito obrigado, Eliezer. E um agradecimento especial a você que nos acompanhou até agora, prometendo, se Deus quiser, voltar amanhã, a partir da 13h, logo após o Rota do Dia, pelo Sistema O Dia de Comunicação, o Dia TV. Jornal O Dia News. É importante, passa por aqui. Até amanhã.